Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Olá pessoal, aqui é o pastor Daniel junto com a minha esposa Cíntia. Temos um recado muito especial para você. Você já parou para pensar? Passar um final de semana inteirinho na Serra Gaúcha com as pessoas que você ama? Nós estamos preparando para você um recanto da família com palestras especiais para casais, de 23 a 25 de maio, aqui em um hotel espetacular. Vai ser um tempo muito especial para você, junto com a sua esposa, junto talvez até com seus filhos. Vários casais estarão aprendendo sobre a vida familiar. Se você não tiver com quem deixar seus filhos e quiser trazer, existe uma estrutura também para que eles possam desfrutar desses momentos, que serão momentos marcantes para o fortalecimento de cada família. Invista na sua família, esse é o bem mais precioso que Deus nos deu. Para nós é um privilégio poder receber vocês aqui nesses dias. Vai ser o 14º Recanto da Família aqui na Serra Gaúcha. Não perca. Aguardamos por você. Deus os abençoe. Queremos compartilhar com você um dos evangelhos aqui que se encontra em Lucas, participando da leitura bíblica aí do capítulo 7. Eu gostaria de que você abrisse aí a palavra de Deus para que nós pudéssemos fazer essa leitura. Lucas, capítulo 7, eu vou abrir aqui também a minha Bíblia, enquanto você abre aí a sua. Lucas, capítulo 7, dos versos 11 até os versos 16. Vamos ver qual foi a mulher que foi vivificada. Hoje nós vamos poder aprender um pouco mais, inclusive se há interesse do Senhor em se preocupar com a necessidade dos outros. Vamos ver então? Lucas capítulo 7, dos versos 11 a 17. Nos diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Esse é o texto que nós queremos passear, meditar nele, tratando de uma mulher, mais uma mulher, que foi vivificada através da palavra, pela ação generosa, misericordiosa, um olhar atento de uma necessidade singular daquela mãe, que era tão somente a viúva de Naim. A viúva de Naim. Que cena triste, não é? Você que é mãe deve imaginar aí comigo uma cena
tão dolorosa como essa. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não tenha nem conseguido assim passar na sua mente uma possibilidade, ainda que seja muito remota, de algo tão terrível acontecer com você, assim como aconteceu com essa mulher, que já era viúva, já não tinha o marido, já não tinha o seu provedor, e que só tinha aquele o único filho, né? Então o texto já começa com essa triste cena. Quando nós encontramos pela primeira vez essa viúva de Naim, o pior de fato já acontecera. Ela já não tinha, como eu falei para vocês, um marido que cuidasse dela, que a ajudasse, que lhe servisse de provedor. E agora então, o seu único filho também morre. E em Israel, lá na antiguidade, quando o marido de uma mulher morria e quando o filho morria, ela ficava desassistida. Então vejam que a cena de fato não é bela, a cena de fato é de dor, de uma necessidade que talvez você e eu nunca tenha passado, ou talvez até algumas de vocês que estão nos acompanhando nessa hora já tenha passado por talvez a pior ou a maior de todas as dores, que é a separação, porque a morte é dura, né? Ainda mais para uma mãe perder um filho assim. O texto não nos diz como foi, se esse filho estava doente, qual era a idade dele, só nos informa que ela não tinha outro filho e que, além da morte do seu filho, essa viúva poderia estar ainda terrivelmente triste, com a dor maior da perda, mas também porque ia ficar sozinha, desamparada, essa é a palavra, pelo resto de sua vida. Então veja que a situação dela não era uma situação fácil. Nós não sabemos mais uma vez o nome dessa mulher. Naim não era o nome dela, viúva de Naim. Ah, Cíntia, ela se chamava Naim? Não. Naim era a cidade onde ela vivia. Mas nós não queremos tratar simplesmente do que acontecera com aquela mulher. Existia uma necessidade clara de algo que a fazia sofrer sem medida, com uma dor tamanho que só sabe quem já passou, que é a questão da morte, não é? E que ela não tinha mais ninguém, nem mesmo da família, para assisti-la ou para acompanhá-la. Então, quando o povo da cidade, dizia o texto que uma grande multidão a acompanhava, quando o povo da cidade carregava o corpo do seu filho para fora da cidade, a viúva deve, de fato, ter se sentido como se também estivesse carregando todo o seu futuro. Eu fico imaginando a dor da alma daquela mãe, daquela mulher, que nós não sabemos o nome. Eu não sei, minha querida, quais são as dores da sua alma, mas aqui se encontra um texto que nos mostra uma dor profunda, uma dor gigante, que só um poderia verdadeiramente auxiliá-la, curá-la e consolá-la. Não tinha mais esperança. Talvez ela olhasse para o futuro e pensasse, minha vida acabou. Eu não sei como é que andam os seus problemas, quais são de fato as dores que você sente, ou melhor, quais são as necessidades que você de fato tem passado. Não sei se a sua dor ou a sua necessidade seria em relação à perda de um filho, de um ente querido, talvez não seja essa a sua realidade. Se de repente a sua perda é por questões financeiras, por dívidas que chegaram sem nem você procurar e que assolam o seu coração. Talvez a sua dor não seja pelo distanciamento de um filho pela morte física, mas talvez seja porque o seu filho está afastado dos caminhos do Senhor. E a maior alegria para uma mãe cristã é ver os seus filhos andando na verdade. Eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero dizer para você que todas nós mulheres temos dores na nossa alma. Talvez a minha dor e a sua dor seja com certeza muito menor do que o que aquela mulher estava passando, a viúva de Naim, que é sobre ela que o texto relata. Ela é um dos personagens principais aqui. Mas o que ela não sabia e o que ela não poderia ver em meio às lágrimas era que o único filho, o unigênito do Pai, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, estava vendo aquela necessidade e logo chegaria diante dela. E ele era de fato aquele, verdadeiramente o único que tinha o futuro dela em suas mãos. Você já parou para pensar que a nossa vida é um pingo
é curta, é pequena, é pequeníssima, que a nossa vida mesmo é na eternidade. Com Jesus, Ele nos promete uma eternidade que nós devemos viver para a glória de Deus aqui. Não importa a circunstância que você está passando, eu gostaria de trazer esperança para a sua vida nesta hora, assim como para o meu coração. Independente da nossa dor, e a nossa dor é aquela que de fato nós sentimos, não existe dor maior ou menor, o que existe é a dor que a pessoa está passando. Esta é a realidade, é uma ilustração, é um texto relatado de uma mulher que estava passando por uma dor gigantesca, que talvez eu e você não tenhamos noção. Nós podemos até, querida mulher, ser tentadas a pensar que Jesus não percebeu o nosso choro durante as noites, que Jesus não está nem aí para a nossa situação, que Jesus não se preocupa conosco, que Jesus, muitas vezes, parece que está como que um pai malvado de longe querendo nos castigar. Oh, não, não pense assim. O nosso Deus é um pai amoroso que quer ver eu e você como filhas andando de forma bem-sucedida nessa vida. E para isso, e por isso é que Ele deixou a sua revelação, única revelação de fé e prática, que é as Sagradas Escrituras. Por isso que nós, eu e você, só podemos ser vivificadas se for mediante a palavra. Nós nunca seremos vivificadas com terceiros ou através de outras coisas ou ideologias deste mundo vil. Jesus, no entanto, é aquele que tem a compaixão mais profunda de todas. É aquele que, na verdade, vê toda a nossa necessidade. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas Jesus sabe. E Ele está aí do seu lado. E Ele está pronto para atender no tempo dEle, se for para a glória dEle. Então Jesus teve misericórdia daquela mulher, Ele teve compaixão, né? E o nosso tema é: você consegue ver a necessidade do outro? Vivemos, minhas queridas, em um mundo bastante egoísta, em um mundo bastante egocêntrico, que muitas vezes eu e você entra nessa, porque estamos tão atarefados conosco mesmos que não conseguimos enxergar ninguém além de nós mesmos, ninguém. Além, nem mesmo da nossa família, muitas vezes nós não conseguimos enxergar a necessidade nem a dor, que muitas vezes está tão pertinho dos nossos olhos, dentro da nossa casa, e nós não enxergamos. Jesus, portanto, não é assim. A palavra misericórdia significa aquele que vê a miséria cardíaca, a miséria do coração, é o mesmo sentido para compaixão. Jesus teve misericórdia daquela mulher, como Ele tem de mim e de você. Jesus teve misericórdia ou compaixão daquela situação. E Ele chegou exatamente na hora. Então não precisa você se sentir isolada, despercebida, desanimada, desvalorizada. Em nenhum lugar deste mundo existe uma valorização maior para a mulher do que através de Jesus, revelado nas Sagradas Escrituras. Como é que você tem enxergado a necessidade dos outros? Eu gostaria de lhe instigar esse tema. Você tem enxergado a necessidade dos outros? Quando nós somos verdadeiramente tocados pela misericórdia ou pela compaixão, sentimos-nos tão mal em relação à pessoa que sofre que temos que fazer alguma coisa, nós temos que agir. Não existe misericórdia sem ação, não existe compaixão sem ação, não existe misericórdia de mãos vazias, assim como o amor, porque eles estão vinculados, não é verdade? Vejam que Jesus foi ao encontro daquela mulher. Você tem ido ao encontro de quem? Você tem sido instrumento da providência divina na vida de quem? Minha querida mulher, o meu desejo é que o Senhor desperte o seu coração, para que você, se ainda não é uma mulher que observa, que consegue ver a necessidade de ninguém, a partir de hoje seja uma mulher diferente. Uma mulher de fato vivificada na palavra, que consegue enxergar além da visão, além do que está simplesmente à sua frente. Vivemos em um mundo contaminado pela crescente necessidade, pobreza em vários sentidos, pobreza de alma, pobreza financeira, pobreza emocional, uma geração totalmente frágil, uma geração que tem tanto conforto, mas que ao mesmo tempo que se quebra tão fácil. Nós precisamos rever os nossos conceitos.
Vivemos em crise econômica ou financeira, que dá no mesmo. Vivemos com várias dores e com várias necessidades, mas eu gostaria nessa hora de convidar você a fazer uma autoavaliação sobre a sua vida e não enxergar simplesmente a sua dor. Esse estudo de hoje tem um sentido duplo, né? Eu queria dizer para você e reforçar que Deus vê sim a sua dor e Ele se preocupa com você. E eu também gostaria que você fosse desafiado a não ficar simplesmente enxergando a sua dor, mas que você pudesse ver a dor dos outros. As tragédias sobejam. Cada dia uma novidade. Nem mal saímos da pandemia. Quantas coisas já apareceram diante de nós. Guerra entre Ucrânia e Rússia. Aqui no nosso Brasil, olha o que está acontecendo no nosso estado, em Recife, Pernambuco, né? As chuvas, desabamento, pessoas mortas, necessidades. De repente você se vê sem nada, sua casa foi destruída, seus familiares morreram. E isso não mexe com a sua vida? Ah, não, a gente vê no noticiário, mas não foi comigo. Minha amada mulher que me ouve nessa hora, em nome de Jesus, peça a Ele que lhe dê a graça de enxergar as necessidades dos outros, que você consegue enxergar além da sua vida. Quando nós nos deparamos no nosso dia a dia, não precisa ir tão longe. Nós observamos que os casamentos se acabam no estalar de dedos. Ah, eu não sinto mais nada. Eu deixei de amar. Amor é uma decisão. Como assim? Troca-se de marido e mulher como que um prato descartável. Os casamentos são frágeis, se acabam no estalar de dedos. Os índices de suicídio aumentam a cada dia. Aqui no estado do Rio Grande do Sul existe uma cidade bem próxima, aqui uns 100 quilômetros daqui de Porto Alegre, que a taxa de suicídio ultrapassa a taxa mundial. Isso inquieta o meu coração, deve inquietar o seu também. Por que que as pessoas estão se matando? O que está acontecendo? Certamente ainda não tem a razão de viver, ainda não chegou o genuíno evangelho. Mesmo que tenha outros motivos ou justificativas para que essas taxas sejam tão altas, o nível é alarmante. As necessidades são gigantescas. E você, como é que você vê isso? As pessoas estão feridas, talvez você esteja totalmente ferida, estão literalmente agoniadas ou em agonia, né? Passamos por pessoas todo dia desesperadas, que não sabem o que fazer. Talvez nós, eu e você, não seja tão compassivo assim com a necessidade ou com a dor do outro. Muitas vezes, como nós queríamos que fôssemos. Talvez você ainda não tenha parado para pensar nisso. Você anda tão atarefada, cuidando da sua própria vida, dos seus próprios negócios, do seu bel prazer, que você não para pensar no outro. Eu gostaria que você começasse a pensar. Nós nos tornamos muitas vezes tão cegos às necessidades dos outros que o nosso coração já endureceu. Aí você vê assim, chacina em tal lugar, você ouve um noticiário no jornal, onde quer que seja, parece que isso não te incomoda. E o frio está gigante. E os moradores de rua? E os necessitados de alma, de aconselhamento, não simplesmente a comida física ou simplesmente a falta de trabalho, que eu não estou minimizando, mas a doença da alma, que é o principal de todos. O que é que você, que diz que tem Jesus, tem feito? Será que você enxerga a necessidade dos outros? Essa é a maior dor que pode existir na alma de alguém. Um perdido pecador que não sabe quem é Jesus. E eu e você diz que conhece, mas não tem condição de falar de Jesus, de viver como Jesus deseja que nós vivamos, de doar Bíblia, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação. Não há um outro meio pelo qual importa que sejamos salvos, senão mediante Jesus Cristo. Isso é versículo bíblico, é verdade do Senhor. E como que as pessoas crerão se não há quem pregue? E como lerão se não tem as Sagradas Escrituras? Quanto que você deixa do seu orçamento para distribuir Bíblias, por exemplo? Não simplesmente distribuir por distribuir, mas mostrar que ali está o segredo da felicidade. Aqui existe uma caminhada crescente diária que pode mudar a trajetória daquela pessoa. Ao observar a pessoa aqui, não da viúva de Naim, simplesmente com aquela dor que nós não temos dimensão. Eu queria que você lesse as Escrituras procurando vivenciar o que você está lendo. Uma viúva, morreu um filho. Não, gente, a perda de um filho ou de qualquer outra pessoa é uma dor gigante.
E aquela mulher se encontrava desamparada, sozinha. Talvez o futuro indo embora, sem ter mais perspectiva nem esperança do que fazer. E quando nós observamos a atitude não da viúva de Naim, mas de Cristo, nós aprenderemos a sintonizar uma fonte poderosa de misericórdia ou de compaixão em relação ao outro, que nos compelirá a fazer algo por alguém, a ter uma ação, uma atitude, uma eficiência, a sermos mulheres realmente que demonstram ser vivificadas, que demonstram ter Cristo Jesus no seu dia a dia, algo que causará um impacto positivo na nossa vida e principalmente na vida dos outros. A quem você tem impactado? A sua vida tem servido de bênção para quem? O nosso lema na SAF é Ser Tu uma Bênção. A SAF é Sociedade Auxiliadora Feminina. Faz parte da identidade presbiteriana Sociedades Internas. Mas talvez você que não seja aí mulher presbiteriana, você é muito bem-vinda, não tem problema. Você também foi chamada para ser uma bênção. Os nossos dias são pequenos e são curtos. Como você tem gastado? Você tem visto a necessidade dos outros? Queria dizer para você que se você não ver a dor, você nunca a sentirá. Ninguém consegue ver a dor de longe, ou ninguém consegue sentir, se não enxergar. Existem pelo menos 4 maneiras de ver a necessidade do outro, baseado nesse texto aqui que Jesus nos mostra. Jesus pôs os olhos sobre a viúva. Isso é uma questão de proximidade. Essa foi a primeira forma que ele viu. Segunda, a extensão da visão de Jesus e além dos seus compromissos. Certamente Jesus estava cheio de afazeres, mas ele parou tudo porque ele viu uma necessidade, uma dor na alma, na vida de uma mulher que ele não sabia nem quem era, gente, humanamente falando. Porque a natureza do nosso Deus, Deus que nós estamos falando, é 100% Deus, 100% homem. Mas o que eu quero dizer é que ele não era amigo, ele não era íntimo daquela pessoa, porque às vezes você tem até alguma ação em relação a alguém. Se você conhecer, se você for amigo, se for o seu familiar. No caso aqui do texto relatado, tratava-se de uma pessoa que não fazia parte do cotidiano do nosso mestre. Terceiro, Jesus viu além das aparências, para realmente ver quem ela era. O que é que ele ia ganhar se ele ajudasse uma viúva? Já não tinha marido, não tinha provedor, a única coisa que ela tinha é o filho morre. Não vou ganhar nada em troca com isso. Jesus vê além das aparências. Jesus viu a viúva quando ele sentiu a dor dela. E eu queria trabalhar em cima desses 4 pontos, para que eu e você pudesse suplicar ao Senhor. Primeiro, que Ele abra os meus olhos e os teus olhos. Será que os teus olhos estão abertos para ver as necessidades dos outros? Ou, repito, ou você só tem tempo para você mesma? Deve ser muito triste uma mulher que se diz cristã viver ensimesmada em si mesma. Viver sem ter ação nenhuma, sem enxergar nenhuma necessidade em relação aos outros. Ó, querida mulher, como você vai poder ser útil no reino de Deus quando você começar a ver através dos olhos de Cristo Jesus. Ele pode abrir os teus olhos. Essa primeira parte só Jesus pode fazer. Jesus viu fisicamente aquela necessidade e se importou com aquela mulher. É difícil para a maioria de nós sentir a ferida das pessoas quando nós não queremos enxergar. Ou quando nós não estamos interessados nos outros. Já tem problema demais, o que é que eu quero enxergando a necessidade dos outros? Ninguém cuida de mim. Que pensamento egoísta. Esse não é o pensamento de uma mulher que foi vivificada na palavra. De que forma nós podemos transpor os nossos arredores? Você já parou para pensar nisso? Como nós poderemos fazer com que as pessoas se tornem mais confortáveis, aconchegantes, para conseguir uma melhor visão de alguma necessidade real? Eu queria desafiar você, durante essa semana, que nunca parou para pensar nisso, porque você acha que os maiores problemas são os seus, porque você às vezes está gripado, tem uma mulher que está ali enfrentando uma doença terminal, que está passando por um luto, e você está pedindo oração porque você está gripada. Não estou minimizando o seu problema, mas eu estou querendo dizer que o seu é muito menor do que o do outro. E ainda que você passe por dores gigantes que só Deus sabe, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais.
quando nós somos verdadeiramente libertas da cegueira espiritual, que é o que mais nos impede de tomar qualquer atitude. Então, a primeira aplicação para nós é pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos para que eu possa ver aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Faça a diferença onde você estiver. E eu não estou falando simplesmente aqui de doar uma cesta básica, às vezes a necessidade é essa. Mas a maior dor na alma de uma pessoa é viver sem rumo, sem saber para onde vai quando morrer, sem ter perspectiva, sem saber quem é esse Deus maravilhoso. Você, que é mulher cristã, que diz que já sabe que Jesus é a nossa alegria, deve parar e pensar em querer ser uma pessoa mais agradável, que se importa com a necessidade dos outros. Você nunca vai saber qual é a necessidade dos outros se você não se aproximar das pessoas. Então, você já pode aqui fazer a segunda aplicação para a sua vida. Primeiro é pedir a Deus que lhe abra os olhos. Se Ele verdadeiramente abrir seus olhos, você vai poder gastar o seu tempo naquilo que é útil e que é de valor eterno. Você vai poder juntar tesouros nos céus. Você vai ter sentido para viver. Você não vai ficar acordando esperando o dia acabar porque você não tem nada para fazer. Que tristeza deve ser viver assim. Você poderá sim ser muito útil, ainda aqui, nesta vida, quando você passar a enxergar o outro e as suas necessidades. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar para você, a primeira aplicação. A segunda, peça a Deus que amplie os seus horizontes. A segunda maneira de ver as necessidades dos outros é simplesmente percebendo as pessoas. Você percebe as pessoas, às vezes você está tão ligada no seu celular, nas redes sociais, num mundo virtual, que você não consegue enxergar a dor do outro. Como é triste isso, né? Algumas vezes estamos tão absorvidos, pensando em nós mesmos, que não vemos o que está debaixo do nosso nariz. Às vezes tem um filho nosso ali num estado triste, terrível, desanimador, devastador. E nós não conseguimos enxergar. Às vezes estamos até ocupados com coisas muito boas, mas não nos incomodamos. Às vezes é o esposo, às vezes é um vizinho, às vezes é um desconhecido, mas que precisa de uma palavra que traga esperança. É a única palavra que pode trazer esperança, chama-se Jesus Cristo. Jesus, de maneira soberana, afastou-se de todos os seus objetivos naquela hora. E olha que a agenda de Jesus era cheia, não é? A sua nunca se compara à do Deus maravilhoso do universo, né? Às vezes eu encontro algumas mulheres que dizem, ai, estou tão cansada, tenho trabalhado tanto. Às vezes é uma escolha sua, trabalhar tanto, para ganhar tanto. Não precisamos de muito. Tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos contentes, já nos diz a palavra de Deus. Nossa geração se preocupa em ter, e esquece de ser. E eu queria que você pudesse rever a sua vida. Jesus, uma pessoa extremamente ocupada, o Rei dos Reis, o soberano, o general dos generais, se importou com uma mulher tão pequena, que nós não sabemos nem o nome, que estava passando por uma dor tão grande, e parou tudo, parou a sua agenda para cuidar daquela mulher que estava com uma dor da alma gigantesca, a viúva de Naim. No entanto, minha querida mulher, é muito triste isso que eu vou dizer, mas muitas de nós, provavelmente, estamos tão focadas na nossa lista medíocre do nosso dia a dia, que nós não conseguimos enxergar a necessidade do outro. Às vezes a necessidade do outro é ter um ouvido, é ter alguém que possa aconselhar, que possa ouvir, que possa orar com ele. E quando eu falo em orar, não é essas orações aí de WhatsApp não, viu? Digamos assim, eu estou orando por você. Não sabe o nome, não ora de verdade, coloca a mãozinha lá, aquilo ali não é oração, gente. Orar é parar, colocar, pensar, orar sem cessar, dar atenção, dar importância. Aliás, a oração é um dos maiores presentes que alguém pode dar para o outro. É interceder, é orar, é sentir a dor do outro. Então, muitas vezes você está tão focado no seu secularismo, no seu mundanismo, que você não pensa na necessidade do outro, você não consegue enxergar o outro. Então, eu queria reforçar essa pergunta dentro do nosso tema. Será que verdadeiramente você consegue enxergar a necessidade do outro? Como é que você tem vivido? Você vive em um mundo tão abarrotado de atividades, cujo foco são as prioridades suas prioridades pessoais. Eu não estou dizendo para você não ter prioridade, mas o que eu estou dizendo é que é uma vida sem sentido,
pelo menos não faz parte do cristianismo, uma vida egoísta, egocêntrica, que não se preocupa com o outro, que não vê a dor do outro, que não, ou até que vê, mas que não faz nada, que é um outro ponto que a gente vai chegar aqui. Jesus, o homem mais cheio de necessidades e agenda, humanamente falando, parou todos os seus compromissos, porque se compadeceu, porque teve misericórdia daquela que chorava. Às vezes é triste nos nossos dias, quando alguém perde um ente querido, você nem para pensar na dor do outro, você não tem nem coragem de ir até o cemitério, às vezes não tem palavras para falar, mas você dá um abraço apertado, você chora junto. A Bíblia diz que chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Que tipo de mulher você tem sido? Que tipo de cristã você tem sido? Eu gostaria que você começasse a pensar, será que eu me preocupo com alguém? Será que eu consigo pelo menos perceber as feridas, as dores, as necessidades daqueles que estão ao meu redor? Oh, querida mulher, não viva em vão. Não viva gastando seu tempo em coisas tão supérfluas. Não viva com sua mente vazia achando que o mundo virtual vai te trazer felicidade ou qualquer outra coisa. Sua ideia de compaixão, quando você tem, é simplesmente dar uma cesta básica para alguém, será? Existem tantas necessidades, existem tantas dores emocionais, existem tantas feridas na alma. Ah, se a gente conseguisse adentrar nos porões da alma, isso só o nosso mestre pode fazer e só ele é capaz de curar, e ele fez isso. Você consegue parar para pensar na alegria daquela viúva? Eu fico imaginando a cena. O povo se compadeceu e era uma grande multidão que ia com aquela mulher, não deixou ela sozinha, levando o seu filhinho no caixão. E o interessante é que o texto diz, né? Que Jesus, vendo-a, tudo começa com o ver. Para que Deus te deu os olhos se você não consegue enxergar um palmo além do seu nariz? Se você não consegue enxergar a necessidade de ninguém além de si mesmo? Gostaria que nessa hora você começasse a pensar na sua vida. Pedisse ao Senhor graça, misericórdia. Senhor, abre os meus olhos. É o primeiro pedido nosso nessa hora. Segundo, Senhor, amplia os meus horizontes. Faz com que eu enxergue além de mim mesma, Pai. Que eu seja, apesar da minha pequenez, um instrumento da providência divina na mão de todos aqueles, ou na vida de todos aqueles que verdadeiramente estão necessitados de auxílio. Deus nos deu olhos para ver os outros e não simplesmente a nós mesmos. Não esqueça dessa frase. Deus te deu olhos para você ver os outros e não simplesmente ficar se contemplando no espelho, achando que só existe você no mundo. O nosso mundo egoísta e egocêntrico tem nos ditado isso, mas a palavra de Deus não nos mostra essa verdade. Quem você tem enxergado? A quem você tem sido uma mão de socorro por conta de alguma necessidade que existe na vida do outro? Terceiro pedido que nós precisamos pedir ao Senhor verdadeiramente. Terceira maneira de ver diz respeito à percepção. Você tem percepção? Tem mulher que é mestre para perceber o que deu errado, para perceber as falhas dos outros, como os fariseus, para perceber tudo que dá errado, mas não tem percepção para ver a dor do outro, a necessidade do outro. A habilidade de perceber pode ser muito difícil, porque as outras pessoas, algumas vezes, usam máscaras. E às vezes, minhas queridas, são dores tão grandes na nossa alma, que é até difícil para a gente compartilhar com alguém. Quantas vezes você pergunta até para alguém, tá tudo bem? E você responde, tá tudo bem. Assim como aquela mulher que tinha perdido o filho respondeu ao moço, né, Geazi. O filho estava morto. Mas como ela sabia que aquela pessoa não ia ajudar, então a resposta dela naquele momento era, tá tudo bem. Está tudo bem, obrigada. Mas está sangrando por dentro, tem uma hemorragia interna, tem uma dor profunda que só Deus e ela sabem. Como é maravilhoso quando nós temos pessoas que se preocupam conosco. Como nós temos pessoas enfadadas, cansadas, principalmente pessoas que têm se dedicado no reino espiritual, pessoas que têm procurado ser servos fiéis, pessoas que têm procurado servir com fidelidade ao Senhor, se preocupar com a necessidade dos outros.
Normalmente você não se preocupa com essas pessoas porque às vezes nós achamos que essas pessoas não têm problemas. Você está redondamente enganada. Você deve perceber que nós estamos num cenário de guerra, nós estamos no campo de batalha, a nossa guerra é espiritual, nosso arqui-inimigo não vacila e não cansa, ele está ao derredor, é assim que a palavra diz, querendo nos devorar, querendo nos tragar, querendo nos encantar com este mundo, e você pode já estar sendo encantado, enfeitiçado, porque deixou de olhar para a cruz de Cristo. Mesmo que você não conheça Jesus por completo, mas se você já sabe que Ele é único e suficiente Salvador da nossa vida, você pode anunciar essas verdades através da sua vida, através de um coração misericordioso, através de um olhar atento, através, de fato, de uma percepção. Peça a Deus percepção. Senhor, dá-me percepção. Ah, mas eu estou vendo aquela irmãzinha que ela é sempre tão animada, parece que ela anda um pouco ausente, entristecida. Será que não está acontecendo algo? É uma pergunta que você pode estar fazendo consigo mesmo. Quem você tem percebido? Não podemos esperar que o outro sempre nos diga que está ferido. Quando as pessoas veem que alguém se preocupa com a gente, algumas vezes, não é? As feridas são tão grandes, tão profundas, que não dá para abrir o coração. Mas quando a gente se preocupa com o outro, a gente se aproxima do outro, a gente tem tempo para o outro, a gente não fica colocando desculpas porque está chovendo, porque vou buscar o marido ali, porque a gente, quando Jesus, que tinha uma agenda super, mega, gigante para tudo, e se compadece daquela mulher, serve de exemplo para mim e para você, se compadecer também das outras pessoas. Se você muitas vezes reclama porque você não tem amigas, mas a minha pergunta é, e você é amiga de quem? Você tem acudido quem? Você tem se preocupado com quem? Você consegue enxergar? Não, acho que ninguém está tendo necessidade nenhuma não, Cíntia, só eu mesmo. Seja uma pessoa aberta e transparente. Quando eu falo transparente, eu não quero dizer desaforada, viu, meninas? Tem diferença. Porque o que tem de mulher dizendo, eu falo a verdade, doa quem doer, isso não é bíblico. Muitas vezes a outra está passando por uma dor tão grande da alma, e você ainda chega para dar aqueles relaxos, sabe o que é relaxo? Às vezes tem aquela irmãzinha que sumiu, nunca mais apareceu, porque está passando por situações que você não tem nem ideia. E você está simplesmente julgando pelo sumiço da pessoa. Não estou querendo dizer que isso é bom e nem estou querendo justificar esse sumiço. A Bíblia diz, não deixaves de congregar, como é costume de algum. Como é bom quando a gente tem uma família espiritual que se preocupa conosco. Que pode nos ligar sem ser no dia do aniversário. Está precisando de alguma coisa? Tem sentido você um pouco triste? O que é que eu posso fazer? Posso te ajudar? Isso é raro, mas isso é possível. Quando você para tudo, quando você se organiza e tem tempo para as outras pessoas. E pode ser, apesar de você, tão pequena, um instrumento da providência divina na vida dos outros. Quando as pessoas veem verdadeiramente essa preocupação, essa percepção sua, elas deixam a máscara cair e elas conseguem abrir o coração, porque sabe que ali tem alguém preocupado com você. Jesus é aquele que se preocupa conosco. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Provérbios capítulo 20, verso 5. E eu ainda queria dizer para você, que está se sentindo assim, com dores na alma, sem saída, sem ver uma luz, ou vendo lá no fim do túnel. Existe um Deus Emanuel que se preocupa contigo. Existe um Jesus de Nazaré que vem na hora certa nos acudir. Esta é uma hora oportuna para você dar graças a Deus, por você estar olhando, ouvindo, enxergando, podendo se perceber, e não apenas se perceber, mas podendo ser bênção também na vida dos outros. Uma última aplicação para a nossa vida. Peça ao Senhor que você tenha olhos para ver. Você tem olhos para ver? Quando eu faço essa pergunta, parece ser redundante, mas eu quero dizer o seguinte, você quer ver? Nós, com frequência, simplesmente não queremos ver a dor do outro.
pomos vendas, pois queremos nos proteger da dor do outro, a qual pode respingar muitas vezes na nossa vida. Às vezes nós passamos por algumas situações que nós não queremos e nem temos coragem de rememorar. Não queremos nos importar com o outro. Então muitas vezes nós temos olhos, mas nós não vemos e nem queremos ver. Até percebemos, mas não tomamos nenhum tipo de atitude. Não adianta você ter olhos e ser cega. Não adianta você até ter percepção, mas não tomar nenhuma atitude em relação a alguém. Está precisando de alguma coisa? Se precisar, grita. Aqui no Rio Grande do Sul tem essa expressão, né? Ó, se precisar, grita. Às vezes a gente grita tão alto, e a pessoa não ouve, e a pessoa não aparece. Não deposite sua confiança simplesmente também nas pessoas. Não queremos sentir muitas vezes. Não queremos ver o que o outro está passando. Por quê, Cíntia? Porque isso demanda tempo, isso demanda atenção, isso demanda paciência, isso demanda interesse, isso demanda cristianismo. De forma simples e direta, muitas vezes. Isso toma tempo, isso machuca. E você não quer gastar seu tempo com outras pessoas além de si mesmo. Por isso, muitas vezes, nós não damos oportunidade às pessoas, nem mesmo para comunicar a sua dor. Que triste mundo nós vivemos. Faça diferença, amada mulher, faça diferença aí. Mude, peça ao Senhor. Partimos muitas vezes do pressuposto de que falar sobre o problema fará apenas com que a gente se sinta pior. Então, muitas vezes, nem o outro se importa e nem a gente se abre. São duas verdades. Na verdade, quando as pessoas estão profundamente feridas, a dor delas está sempre presente. Quer falem sobre ela, quer fiquem no silêncio. E você sabe do que eu estou falando, porque você é uma mulher que já passou, está passando ou passará por dores. Muitas vezes, nós sofremos caladas. Não é verdade? Eu não sei que tipo de dor você tem passado, mas muitas pessoas que estão sofrendo sentem uma vontade avassaladora de falar. Algumas reagem no silêncio, se trancam, se fecham. Outras têm a necessidade de falar e falar. Até mesmo falar para pessoas erradas. Quando eu estou trazendo esse estudo, eu não quero dizer para você abrir o seu coração e falar tudo o que está acontecendo para pessoas erradas. Não, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. E eu espero que você seja uma dessas, né? Para que você não vá se expor sem necessidades. Em meio a muitos e necessários passos de misericórdia ou compaixão ao próximo, que podemos dar, alguns tão simples, muitas vezes passam despercebidos. Às vezes um gesto de carinho, uma flor que você manda, um sorriso que você dá, um bolo que você compartilha, um presente, uma ligação, uma oração, uma música, um tempo, sim, precisamos de tempo. Ligar para um que está enfermo, ou um familiar que está distante, ou a sua liderança espiritual que muitas vezes está tão sobrecarregada e muitas vezes não tem nem com quem falar. Afinal de contas, eles não passam por problemas. Oh, como você está redondamente enganada. Você precisa orar por esses que estão à frente do campo de batalha diariamente, porque o nosso arqui-inimigo não vacila e os quer destruir, os quer devorar. É muito fácil, muitas vezes, descartar as próprias sugestões que o nosso Deus nos dá no nosso dia a dia de se preocupar com o outro. Ele tem um ponto de visita muito mais amplo no mundo do que nós mesmos. O Senhor sabe as nossas necessidades. E assim como Ele acudiu àquela viúva de Naim, Ele continua acudindo a mim e a você nos dias de hoje, normalmente, usando pessoas como instrumento da sua providência. A minha oração, o meu desejo é que o Senhor abra os seus olhos, é que o Senhor amplie a sua visão, é que você tome uma atitude e é que você, de fato, tenha olhos para ver. Peça a Deus essas bênçãos para a sua vida. Não viva no seu pingo de dias achando que você tem toda a eternidade sem marcar a vida de ninguém. Seja uma cristã que verdadeiramente foi vivificada pela palavra. Tenha gestos que parecem pequenos, mas que muitas vezes fazem toda a diferença na vida de outras pessoas.
A quem você tem gratidão? Com quem você tem se preocupado? Para quem que você tem sido bênção no seu dia a dia? Se você ganhou mais um dia de vida hoje, é porque as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida e Ele tem planos para que você seja bênção na vida dos outros. Não simplesmente que você trabalhe, ganhe dinheiro e pense apenas em si mesmo. Isso não é cristianismo. Peça a Deus que você tenha olhos, mas que você enxergue as necessidades. Você reparou em todos os verbos da ação da narrativa bíblica que relata o encontro de Jesus com a viúva de Naim? Eu queria destacar aqui para você. Ele a viu, ele disse, ele se aproximou, ele tocou, novamente ele disse, depois ele entregou. Sua compaixão literalmente proporcionou ação. Então, meu desafio para você, minha amada mulher, nessa hora, é que você tenha atitude, é que você tenha ação, é que você não viva sua vidinha medíocre pensando apenas em si mesmo. Mas mesmo que você esteja passando por dor, você pode ser bênção na vida de outra pessoa, como instrumento da providência divina. Além de vivermos para nós mesmos, assim que nós olharmos para fora do nosso mundo confortável e concentrado apenas em si mesmo, assim que nós olharmos por detrás das máscaras que os outros usam, até ao ponto em que realmente possamos sentir a dor deles, a nossa visão será totalmente corrigida. Talvez você esteja sofrendo de um astigmatismo espiritual, de uma hipermetropia espiritual. Você diz que faz parte de uma igreja, mas você não se preocupa com ninguém. Isso não é igreja. Isso não é bíblico. Você precisa rogar ao Senhor que mude a sua vida. Não é que Ele mude a dos outros, é a sua que precisa ser mudada. Por fim, veremos que as pessoas sentirão aquilo que nós faremos por elas, assim como Jesus fez. Jesus quer usar a sua vida para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Muitas vezes, assim como Jesus viu, Ele também nos dá essa percepção, esse olhar e esse coração misericordioso e compassivo, para verdadeiramente nos importar com os outros. Então eu quero finalizar perguntando para você, como que você tem vivido? Será que você foi já verdadeiramente vivificada pela palavra de Deus? Se você já foi, você vai colocar o tema de casa, o tema que nós estamos estudando hoje, como lição de casa aí para você. Você vai enxergar as necessidades dos outros e você vai se alegrar por ser útil na vida da sua igreja, na vida da sua família. Às vezes a sua igreja está passando por tantas necessidades, quando eu falo igreja são pessoas, e às vezes necessidades outras, uma demanda gigante, né? Porque você sente que ignora sugestões de Deus para você alcançar os outros. Começa a parar e pensar na sua vida. E não esqueça que Deus pode fazer de mim e de você um instrumento, apesar da nossa pequenez, para que nós enxerguemos a vida do outro e tenhamos atitude, ação, assim como Jesus teve. Eu compartilhei aqui com vocês todos os verbos dentro desse texto do que Jesus fez. Todos eles têm ação. Eu e você não podemos estar de mãos vazias. Que Deus nos ajude para que durante essa semana nós tenhamos ação. E o dia se chama hoje, porque nós não sabemos se o amanhã virá. Que você tome uma atitude de ser uma mulher que verdadeiramente se importa com a dor ou a necessidade do outro. E eu volto a dizer, na grande maioria das vezes, a dor e a necessidade do outro não é financeira, não é fisicamente. Mas se for, que você também seja um instrumento do Senhor na vida de cada um que o Senhor colocar. Que Ele em Cristo te abençoe e que faça de mim e de você uma mulher vivificada através da palavra.